Eu começo esse vídeo mostrando as imagens de Troia, embora o filme em si não tenha nada a ver com o tema, mas sim o que de fato aconteceu naquela treta. Você sabe que existia ali um rei chamado Agamenon e ele queria dominar tudo. Uma das cenas mais interessantes ali, para quem está desperto e quem assistiu o filme de Troia, com Brad Pitt, é a parte onde Agamenon, o rei, perverso e tirano, se vangloria de ter criado uma nação, nas palavras dele, de comedores de cobra e cuspidores de fogo. Ou seja, costumes que era do povo dele, ele estava expandindo, fazendo com que outros povos se submetessem através da força, da espada, aos seus próprios costumes. Ele queria dominar tudo. Ele não queria os povos vizinhos com cultura e gostos diferentes. Coisas que ele praticava no reino dele, que os outros olhavam e sentiam repugnância, não aceitavam aquilo. E ele tinha sua maneira de pensar e achava a correta e queria impor de todas as formas nos outros. E quando esses resistiam, ele atacava, até que se submetessem a ele através da violência. Os tempos mudaram, mas essa forma de agir, ela se modernizou. E você que acompanha o canal regularmente viu os nossos vídeos, onde já lemos algumas das pautas da agenda global, e nela está escrito: submeteremos os países através do judiciário a aceitarem o que eles chamam da globalização, da universalidade dos direitos humanos e práticas que pela criação, pela moral, pelos bons costumes dos povos, pelo próprio cristianismo, eles jamais seriam aceitos de forma democrática, ou seja, pessoas eleitas pelo povo votar e aprovar leis que impõem isso na sociedade. Mesmo patrocinando campanhas, tentando comprar muitos políticos, eles viram que esse é um meio que está dando errado. Os políticos é fato que eles gostam muito de dinheiro, mas eles gostam mais ainda de serem adorados pelo povo, literalmente idolatrados. E se ter uma campanha patrocinada significa perder o apoio popular, para muitos deles isso é um mau negócio. A história mostra que traidores da própria causa, pessoas que prometem uma coisa e depois muda durante o seu mandato, elas jamais são eleitas de novo. Nós temos belos exemplos nessa última política. Alexandre Frota, Joyce Haussmann e tantos que tem. Então, meus irmãos, esse é um caminho que o sistema tem usado, mas que é difícil, caro e não é certo. Então, eles agora usam o judiciário. Não é uma exclusividade do Brasil, mas muitos países estão tendo a sua cultura mudada. Afinal, essa também era uma das pautas globais. Vamos incentivar a cultura. Uma grande organização onde está o mundo todo unido já disse isso. Vamos incentivar a cultura, desde que ela inclua todos. Isso não é incentivar a cultura, é você impor a sua própria cultura. Do jeito que eles estão fazendo com o avanço do judiciário, impondo suas vontades, sem sequer ter sido eleitas, aos poucos, meus irmãos, eles estão conseguindo universalizar as suas próprias formas de ver o mundo e, através de força da lei, impondo isso à sociedade. Eu vou trazer um padre aqui que tem combatido muito o sistema e ele vai mostrar para vocês, em palavras melhores do que as minhas, o que de fato está acontecendo no Brasil, que pode se tornar, de uma hora para outra, através de uma martelada de um juiz, um país abortista. Acompanhe comigo. Da ADPF que está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização do aborto. Vejam só, infelizmente, nós aqui temos que compreender o que é que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um golpe contra a democracia. Desde já, nós temos que entender isto. Primeiro, vamos aqui entender o que é democracia. Você, que é cidadão brasileiro. E se você não é católico, se você é evangélico, espírita, seja como for, o cidadão brasileiro, ele é majoritariamente contrário à descriminalização do aborto. Então saiba que falácias, que argumentos estão sendo usados por um grupo de magistrados, os ministros do Supremo, para dar um golpe fatal, mortal, não somente nas crianças que serão abortadas, mas na democracia do nosso país. Deixa eu explicar para você. Só existe democracia se o povo, o cidadão,
tiver algum poder de influência direto nos poderes constituídos. Não somente isso. Só existe democracia se esses poderes constituídos não tiverem o poder absoluto. Ou seja, se houver alguém que ponha em xeque, que haja contrapesos, não é? Para que esses poderes não sejam poderes que impõem a sua vontade, não é? Ditatorialmente. O que acontece é o seguinte, é que nós estamos vendo um movimento jurídico, não somente entre juízes, não, nas faculdades de direito, e um movimento jurídico que está sendo implantado no mundo inteiro para tirar do povo, da democracia, né, a autonomia de decidir. Nós estamos perdendo aquilo que se chama de Estado de Direito, onde nós temos um povo que é governado por leis e não pela vontade de pequenos tiranos ou grandes tiranos, de déspotas que, a partir do seu próprio alvitre, dizem o que é certo, o que é errado, o que é legal e o que é ilegal. O Estado de Direito consiste nisso. Ou seja, o povo do qual provém o poder, né, a raiz do poder de uma democracia, o povo, ele decidiu, vamos fazer uma Assembleia Constituinte. E assim foi feito no Brasil. Nós tivemos uma Assembleia Constituinte, essa Assembleia nos deu uma Constituição, e essa Constituição é aquilo que garante, não é, as nossas liberdades democráticas. A partir disto, então existe uma divisão de poderes. Desculpa eu estar dando aula de coisas óbvias, mas nós precisamos entender que quando nós elegemos um presidente da República, nós não estamos elegendo um ditador que tem todos os seus poderes e ele faz o que ele quiser. Não. O presidente da República terá o seu poder limitado pelos outros poderes. E se ele não agir bem, existe o impeachment, o impedimento previsto para isso. E se ele fizer coisas que os outros poderes veem que são decisões problemáticas, o legislativo pode deter o presidente da República, o judiciário pode deter. Mas a pergunta é a seguinte, e é isso que nós estamos vivendo no nosso país: quem vai segurar o Supremo Tribunal Federal? Eu não sei se você se recorda, mas eu vou recordar você esse pequenino trecho de uma declaração do ministro Fux, em que ele, pasmem, o ministro do Supremo, ali, em público, diante da atual presidente do Supremo, ele diz, com cara de pau, que uma vez investidos no cargo, nós, ministros do Supremo, não devemos satisfação a mais ninguém. Como assim, ministro? A mais ninguém. Você não acredita? O padre está exagerando? Ouça o próprio ministro. Assista o trecho desse vídeo. E como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Você viu? É isso que ele diz. Mas não somente. Ele diz que os ministros do Supremo devem trazer para si questões que não serão nunca aprovadas no Legislativo. Veja só, nesse outro trecho que você vai assistir agora, ele explica, né, que ele e os ministros, seus colegas, pelo jeito, porque se o presidente está lá e nada diz, e outros ministros parecem ser do mesmo parecer, né,
ele diz com toda clareza que questões como o aborto, o casamento gay, são questões polêmicas. E o legislativo não está disposto a pagar o preço social. Ora, ministro, sabe o que quer dizer o preço social? Quer dizer o seguinte: nós estamos numa democracia. E quem decide isto deveria ser o povo, mas parece que não é isso que o ministro Fux pensa. Vamos assistir. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Vejam só, o ministro acaba de dizer, então, como é que os ministros do Supremo se compreendem? O povo, meus irmãos, está vendo essas coisas e não estão nem aí. Você não escuta falar em protesto, você não vê o país parar. Então, meus irmãos, eu tenho dito isso para vocês. A agenda, como ela diz o nome, ela é global. Mas, numa população que pensa como o brasileiro pensa, essa agenda tem de se adiantar aqui. Um país riquíssimo, com tamanho continental, onde o seu povo está totalmente alienado, fútil e se afastando do próprio Criador, da doutrina que o Criador deixou, não resta esperança de fato. Porque quando o povo está conscientizado, entende o mal e se une, tudo pode mudar. Porque onde estiver 2 ou 3, Deus estará presente. Imagine uma nação inteira clamando. Mas o que você está vendo é o contrário. Muitas pessoas adorando as coisas como estão e dizendo, tem que ser assim mesmo. Assim é melhor. Assim é moderno. E dessa maneira, meus irmãos, esses homens se aproveitam, tendo uma mídia podre, que passa pano e apoia cada arbitrariedade que eles fazem, um parlamento corrupto, que tem as ferramentas legais para frear tudo isso, mas não o fazem porque boa parte deles está na gaveta desses homens com meio mundo de processo que pode levá-los para a cadeia. Eu disse para você, e continuo repetindo, um país que tem o que o Brasil tem e uma população totalmente entregue, dormente, as coisas tendem a piorar e muito aqui. Se você nunca pensou em sair do país, comece a pensar nessa possibilidade. Eu não estou dizendo para você fazer as malas agora e sair com a mão na frente e outra atrás. Mas, meus irmãos, o tempo é curto. Se você puder planejar, se você puder se organizar, vá fazendo isso. Porque a coisa tende a piorar. O Brasil parece estar tomando a ponta para se tornar a nova Babilônia. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu peço que você compartilhe e mostre para mais pessoas, porque o que foi dito aqui não é fácil de dizer, você sabe disso. Quantos estão cancelados? Quantas pessoas hoje estão totalmente isoladas das redes, justamente por não se submeter a certas arbitrariedades? Pessoas comuns do nosso meio, julgados por autoridades que nem é jurisprudência delas, mas eles estão fazendo isso. Afinal de contas, o povo aceitou, o povo está permitindo. E como se diz o ditado, por causa de um grito se perde a boiada e quem cala consente. É o que está acontecendo. Então, meus irmãos, eu acho que é o máximo que eu posso fazer, né? Eu tenho falado abertamente aqui da minha vontade de sair do país justamente por isso. Eu só vejo piora, não vai ter melhora. Eu só vejo daí para pior daqui para frente. A maldição vai cair de vez sobre essa nação quando isso aí, como já aconteceu com outras nações, for para o papel. Quando se tornar uma lei. Vamos orar para que isso não aconteça, porque só Deus mesmo para impedir, meus irmãos, que o Brasil caia em maldição de vez. É isso, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos.